Fala, meus queridos vestibulandos. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 8ª aula da playlist Gabaritando Medicina Unital 2023. Nessa 8ª aula, eu termino a correção da prova que ocorreu no vestibular de verão de 2023, corrigindo das questões 58 a 60, beleza? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa aula 8, tá? Aqui na questão 58, então, dessa prova, estava dizendo o seguinte: adicione-se certa substância intravenosamente à corrente sanguínea de uma pessoa que está inicialmente com Q0, 300 miligramas dessa mesma substância na circulação. A taxa de adição é de Q igual a 10 miligramas por minuto, e o corpo remove essa substância a uma taxa proporcional à quantidade presente, dada por K igual a 0,2. Seja Q de T a quantidade da substância que está na corrente sanguínea no instante T minutos, dado por Q de T igual a Q sobre K mais Q0 menos Q sobre K, que multiplica a E, que seria o número de Euler, né? Elevado a menos KT, onde E representa o número de Euler. Considerando que Ln de 2 é igual a 0,7. O que seria esse Ln de 2? Logaritmo neperiano de 2, ou seja, o log de 2 na base E, na base do número de Euler, tudo bem? E Ln de 5 igual a 1,6. Pode-se afirmar corretamente que o tempo necessário para que a substância remanescente na corrente sanguínea seja correspondente a 50% da quantidade inicial é de 2 minutos e meio, 3,5, 4,5, 5,5 ou 6,5. Bem, olha, gente, essa é uma questão recorrente nos 4 últimos vestibulares da medicina da Unital. Tem aparecido em todas as provas aí esse tipo de questão, tá? Envolvendo aí uma função exponencial, aonde não. Para resolver esse tipo de problema, nós vamos recorrer ao uso dos logaritmos, ou seja, das propriedades operatórias aí dos logaritmos. Ficar esperto para isso. Os 4 últimos vestibulares aí tem questão desse tipo. Então, vamos lá. Olha, então está aqui a função que calcula, né, a quantidade da substância no organismo. Ela é dada por Q de T igual a Q sobre K. Então, o Q é igual a 10, dividido pelo K, que é igual a 0,2. Estou substituindo os valores, tá? Que multiplica, é mais o Q0, que é a quantidade inicial, que é 300, menos Q sobre K, tá? O Q é 10, dividido pelo K, que é 0,2, que multiplica o E elevado a menos KT, menos 0,2, que multiplica T. O objetivo é nós descobrirmos o valor do T, tá? Então, vamos lá. Vamos arrumar aqui a nossa fórmula. Q de T igual 10 dividido por 0,2 vai dar 50, mais, atenção que eu já vou fazer a continha direta aqui, ó. 300 menos 10 dividido por 0,2. 10 dividido por 0,2 vai me dar 50. 300 menos 50 vai dar 250, que multiplica E, que é o número de Euler, menos 0,2T, tá? Então, é essa fórmula que vai calcular a quantidade da substância na corrente sanguínea após T minutos. O exercício pede o tempo para que essa quantidade inicial seja, para que a quantidade seja 50% da quantidade inicial. A quantidade inicial é 300 miligramas.
Então, eu quero o tempo para atingir a metade disso, ou seja, o tempo para atingir 150 miligramas. Então, eu vou igualar a fórmula a 150. Repetindo mais uma vez. Por quê? Porque eu quero que se torne 50% da quantidade inicial. Então, 50 mais 250, que multiplica E elevado a menos 0,2T, igual a 150. Eu quero que o tempo para que atinja a metade da quantidade inicial. Vamos mexer aqui com a fórmula, tá? 50 está somando, passa a subtraindo 150. Então, vai ficar 250, que multiplica E elevado a menos 0,2T, igual a 100. Ok? 250 está multiplicando, vai passar dividindo, tá? Então, nós vamos ficar aqui com E menos 0,2T igual a 100 sobre 250, tá? Atenção, gente, porque eu já vou pôr aqui simplificado. 100 sobre 250, se eu simplificar por 100, por 100 não, por 50, e por 50, vai me dar 2 quintos, tá? Então, por isso que eu estou igualando aqui a fórmula a 2 quintos. Observa que não dá para igualar as bases. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar logaritmo dos dois lados da igualdade, porque a minha incógnita, o t está no expoente, e vou utilizar as propriedades operatórias. E é claro que eu vou aplicar o logaritmo na base e, ou seja, logaritmo neperiano dos dois lados da igualdade. Tá? Por que o logaritmo neperiano? Porque o dado do exercício é o log na base e. É o logaritmo neperiano dos dados. Então, log na base e, que multiplica e elevado a menos 0,2t, igual. Aplico tanto a direita como a esquerda para não alterar. O log na base e de quanto? De 2 quintos. Agora, nós vamos utilizar aqui as propriedades operatórias dos logaritmos, tá? Bem, atenção. Então, aplicando aqui as propriedades operatórias. O que nós vamos ter, então? À esquerda da igualdade, nós vamos observar que nós temos o logaritmo de uma potência, tá? Então, o expoente do logaritmando, que é o menos 0,2t, desce multiplicando o log, propriedade da potência dos logaritmos. Vai ficar menos 0,2t, que multiplica o log de e na base e, igual. À direita da igualdade, eu tenho o logaritmo de um quociente. Então, o logaritmo de um quociente, aplicando a propriedade do quociente, eu abro em diferença de logs. Vai ficar o log de 2 na base e menos o log de 5 na base e. Ok? Então, agora nós vamos substituir os valores. Lembrando que, quando eu escrevo ln de 2, é a mesma coisa que escrever o log de 2 na base e. Tá? Quando eu escrevo ln de 5, é a mesma coisa que eu escrever o log de 5 na base e. Ok? Agora vamos substituir os valores. Primeiramente aqui, olha, à esquerda da igualdade. Log de e na base e é igual a 1. Por que igual a 1? Quando base e logaritmando são iguais, o valor do log é 1, tá? Então, vai dar menos 0,2t
igual o ln de 2, né? O logaritmo neperiano de 2 na base N é igual, o exercício forneceu, 0,7. O log de 5 na base E é 1,6. Então, nós vamos ter aqui menos 0,2t igual a menos 0,9. Eu quero saber o valor do t, não de menos t. Multiplico por menos 1 a igualdade, tá? Então, aqui vai dar 0,2t igual a 0,9. 0,2 está multiplicando, passa a dividir. O 0,9, t igual a 4,5 minutos. Tá? Resposta aí, alternativa C de Carlinhos. Né? Então, olha, era uma situação, um problema envolvendo uma função exponencial. Para resolver essa situação, problema envolvendo uma função exponencial, eu tive que utilizar aí como recurso os logaritmos, porque caiu numa equação exponencial onde não dava para igualar as bases. Gente, fica esperto com esse tipo de questão. Tá? Recorrente mesmo. As últimas 4 provas apareceu aí exponencial junto com logaritmos. Tudo bem? Vamos lá para a questão 59. Bem, a questão 59. Os batimentos cardíacos de um paciente assistido em uma unidade de terapia intensiva foram monitorados pela função B de t igual a 75 mais 15 vezes o cosseno de π sobre t mais 2π sobre 3, com t maior ou igual a 0 e menor ou igual a 24. Então, olha, este t maior ou igual a 0, menor ou igual a 24, nós vamos analisar dentro do período de um dia só. A função é para um período de um dia. São 24 horas, tudo bem? Nos instantes em que os batimentos atingiram o seu valor mínimo, olha, isso é importante, instante que atingiu o valor mínimo, um dispositivo liberou intravenosamente 40 ml de um medicamento que está acondicionado em um cilindro circular reto de 5 centímetros, de raio 5 centímetros, altura 10 centímetros. Só no início do monitoramento, o medicamento ocupava completamente o cilindro, pode-se afirmar corretamente que ao final do monitoramento, restou no recipiente. Aí pede para usar o π como 3, 80 ml, 270, 320, 670 ou 800 ml, tá? Então, gente, ó, primeiramente, eu vou precisar saber quantas vezes no período de um dia foi acionado o dispositivo, tá? Para ver quantos ml foi injetado na pessoa desse medicamento e descontar o volume total do cilindro, né? Porque está falando que o medicamento está condicionado a um cilindro reto, tudo bem? Observa que a função que monitora, tá? A função que monitora o batimento cardíaco é uma função trigonométrica, né? Uma função cosseno, tá? Então, está lá a nossa função, 75 mais 15, que multiplica o cosseno de πt sobre 6, mais o cosseno, mais 2π sobre 3. Essa é a função que monitora o batimento cardíaco, tá? Como fala em valor mínimo, nós sabemos que função cosseno, função seno, né? Tem que estar sabendo isso. Elas são funções periódicas. No caso do cosseno, como aqui é mais, ficar esperto aqui, porque aqui é mais, tá? 75 mais. Ela vai atingir o valor mínimo quando o cosseno aqui atingir o valor mínimo.
Qual que é o valor mínimo do cosseno? O valor mínimo do cosseno é igual a menos 1. Então, vai atingir o valor mínimo, não, batimento, vai atingir o valor mínimo quando o cosseno for igual a menos 1. E aonde que o cosseno é igual a menos 1? No 180 graus, no π. Então, primeiramente, nós temos que descobrir quando acontece, né, pela primeira vez, o valor mínimo do batimento cardíaco. Tá? Nós temos que descobrir este tempo. Então, eu vou pegar o cosseno e vou igualar a π. Por que eu vou igualar a π? Porque no π, no 180 graus, é aonde ela atinge o seu valor mínimo. Por lá ser mais, se lá fosse menos, eu teria que usar aonde o cosseno atingiria o mais 1, tá? Então, o cosseno de πt mais 6, somado com 2π sobre 3, terá que ser igual ao cosseno de π. Então, por que eu estou igualando ao cosseno de π? Porque este valor tem que dar menos 1, que é onde o cosseno atinge o valor mínimo, tá? Então, agora eu igualo os arcos e vou tirar aonde acontece pela primeira vez o batimento mínimo, o tempo, tá? Então, daqui eu vou tirar que π sobre 6 mais 2π sobre 3 terá que ser igual a π, tá? Podemos aqui, para não perder o tempo de tirar o mínimo, multiplicar aqui tudo por 6, toda a expressão por 6, que seria, tá tirando o mínimo, 6πt sobre 6 vai dar π vezes t. Multiplico o 6 por 2π, dá 12, tá? Dividido por 3 dá 4, mais 4π, igual a 6π. Passo o 4π subtraindo, vai dar 2π, π vezes t igual a 2π, π está multiplicando, passa a dividir no 2, 2 horas. Então, olha, a primeira vez que vai atingir o batimento cardíaco mínimo vai ser 2 horas, tá? Após 2 horas. Só que essas funções, elas são periódicas. A função seno, a função cosseno, ela volta a se repetir o mesmo valor, tá? Depois de um certo período, porque elas são funções periódicas. Como que eu calculo esse período no qual ela vai se repetir o mesmo valor? Então, lembrando a fórmula aqui, olha, para calcular o período da função seno ou da função cosseno, é 2π sobre módulo de k. Este k, tá, é o coeficiente da variável na função. No caso aqui, olha, o nosso k é o π sobre 6, hein? Tá? É o coeficiente da variável aqui, a variável t, na função. Então, agora nós vamos calcular o período em que se repete o batimento mínimo de novo. A cada quantas horas se repete? É isso que eu estou calculando. Então, 2π sobre módulo de π sobre 6. Então, mantenho a fração do numerador, vai dar 2π. Módulo de π sobre 6 é π sobre 6. Multiplico pelo inverso do denominador. Inverso do denominador, 6 sobre π. Simplifico π com π. Então, olha, a primeira vez que vai ter o valor mínimo para o batimento cardíaco vai ser 2 horas. Quando que esse batimento cardíaco volta a ter o valor mínimo? Após 12 horas. Então, o primeiro foi às 2, o próximo vai ser às 14 horas, onde vai acontecer de novo o batimento cardíaco mínimo, tá? Então, a cada 12 horas. O próximo, mais 12 horas. Só que mais 12 horas, o que vai acontecer? Né? Vai estar nas 2 horas
Eu vou somar aqui, ó, 14 mais 12 vai extrapolar as 24 horas aqui, ó, vai extrapolar o dia. Vai estar às 2 horas da manhã do outro dia. Então, durante um dia, eu tenho o batimento cardíaco 2 vezes, que vai ser às 2 horas e às 14 horas. Tá? Bem, cada vez que dá o batimento mínimo, libera 40 ml. Então, foram 2 vezes que houve o batimento cardíaco, as 2 e as 14, então 2 vezes 40 ml. Então, liberou 80 ml deste medicamento. Eu quero saber quanto que restou no frasco. Então, agora eu vou ter que calcular o volume deste frasco. Tá? Então, o volume é o volume de um cilindro. πr ao quadrado. Então, o volume do frasco, pede para usar o π como 3 vezes. O raio do cilindro é 5 ao quadrado, que multiplica a altura é 10. Então, aqui nós vamos ter 3 vezes 25, 75 vezes 10, 750 ml. Então, o frasco estava com 750 ml, eu vou tirar os 80, nós vamos ver quanto que restou. É o que foi injetado na pessoa. 750 menos 80. Tá? Nós vamos ter aqui, então, como resposta, 670 ml. Alternativa D, dado, tá? Olha, gente, outra questão recorrente nos últimos vestibulares da medicina, tá? Problemas envolvendo aí funções trigonométricas, função seno, função cosseno, tá? Falando de valor máximo, valor mínimo, período. Então, só que numa situação problema. Não é um exercício difícil, mas tem que ficar esperto para isso. Treine esse tipo de exercício. Ok? Vamos lá para a nossa última questão. Bem, aqui na questão 60, durante o exame de imagens, uma mancha em formato triangular localizada no abdômen de uma pessoa, representada em uma tela de um monitor de vídeo, que é associado ao primeiro quadrante de um plano cartesiano ortogonal. Se os vértices dessa mancha são dados pelos pontos o A, 2 e 1, B, 4 e 6 e o C, 6 e 0. Pode-se afirmar corretamente que a distância entre o vértice A e o ponto médio de BC em unidades de comprimento, tá? Então está pedindo essa distância do vértice A ao ponto médio do lado BC. Gente, uma questão muito simples de geometria analítica. Primeiro, nós vamos calcular as coordenadas do ponto médio de BC. Ponto médio de BC, tá? Então, olha, o XM será o X do B mais o X do C dividido por 2, tá? Então, X do B é 4, X do C 6 dividido por 2, 4 mais 6 dividido por 2, vai me dar 5. Nós temos que calcular a abscissa do ponto médio, o YM, seria o YB mais o YC dividido por 2, tá? Então, seria 6 mais 0, dá 6, dividido por 2, dá 3. Estão aqui as coordenadas do ponto médio do lado BC. 5 e 3. Agora, eu vou fazer a distância de A até o ponto médio, distância de A até M. Fórmula da distância entre dois pontos, né? Aqui tanto faz, eu posso fazer XM menos o XA ao quadrado mais YM menos o YA ao quadrado. Ou fazer XA menos XM ao quadrado mais YA
menos YM ao quadrado. Então, um exercício que não era para errar. Isso daqui veio de graça. Então, o x do m é 5, x do a é 2. 5 menos 2 ao quadrado, mais o y do m é 3. O y do ponto A é 1 ao quadrado. 5 menos 2 dá 3 ao quadrado, dá 9. 3 menos 1 dá 2 ao quadrado, dá 4. 9 mais 4, 13, raiz quadrada de 13 unidades de medidas, tá? Resposta alternativa C de Carlinhos. Beleza, galera? Bem, então aqui, né, um exercício bem simples aí da geometria analítica envolvendo coordenadas, ponto médio e distância entre dois pontos. Tá? Tranquila essa questão. Galera, aqui então, eu estou encerrando essa nossa aula. Qualquer dúvida em algum dos exercícios explicados aí, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Por favor, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal, se você gostou, tá? Vamos divulgar aí para os seus contatos, vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los. Beleza, galera? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Tudo bem? Então, galera, olha, nesta aula, 2 questões recorrentes. Sempre está aparecendo. Questão 58 e 59, né? 58 envolvendo a parte de exponencial com propriedades logarítmicas. 59 envolvendo aí funções trigonométricas. 4 últimos vestibulares teve esse tipo de questão. Tá? Galerinha, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!